Será que Israel é o relógio de Deus? Bom, com tantos problemas no Oriente Médio, né, especificamente as guerras que têm acontecido, principalmente entre a nação de Israel contra as nações vizinhas ali, né, tem acontecido muitos ataques e bombardeios contra a nação de Israel, e Israel é revida. E quando alguma coisa nesse sentido acontece, as pessoas já começam a fazer relações escatológicas, né? Isso porque está no imaginário, principalmente eu acredito que brasileiro, essa relação entre escatologia e o fim dos tempos com a nação de Israel. E eu vou explicar isso melhor no decorrer desse vídeo. Então, desde já, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aí embaixo o que você acha disso tudo, tá joia? Então, bora lá pro vídeo. Graças e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde a gente pega alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. Geralmente a gente pega algum entendimento que as pessoas têm também sobre algum tema cristão ou alguma notícia evangélica do mundo atual, ou a gente tenta relacionar isso com a palavra de Deus, entender o mundo a partir da cosmovisão bíblica, né? E olhar dentro do contexto bíblico o que a Bíblia tem para nos falar a respeito dos problemas atuais que nós temos e nós lidamos todos os dias. E hoje nós vamos responder essa pergunta, né? Israel é o relógio de Deus? Como eu disse no início, Israel sempre teve em guerra com as nações vizinhas e é uma coisa assim inacreditável, né? Sempre houveram conflitos em Israel e principalmente naquela região lá por N motivos. Tem explicações geopolíticas, explicações de todas as naturezas, inclusive explicações teológicas, ao meu ver. Mas será de fato que Israel é o relógio de Deus? Bom, o que significa Israel ser o relógio de Deus? Significa que no plano escatológico de Deus, Israel ele tem um papel principal, ele tem um papel aí um pouco mais preponderante, né? Dentro desse plano escatológico de Deus, de modo que tudo aquilo que Deus planejou para os fins dos tempos, necessariamente precisa que Israel assuma determinado posto ou posição. Essa teologia, né, ela ficou muito conhecida, principalmente aqui no Brasil. Dentro da escatologia existe uma escola de interpretação que chama dispensacionalismo. O dispensacionalismo é um meio de interpretação da palavra de Deus, que olha como Deus ele age ao longo da história e define que Deus ele interage com o ser humano por meio de dispensações. Deus trata com o homem em cada dispensação de determinada forma. E nessa linha de interpretação, muitas pessoas cometem o engano de achar que o dispensacionalismo ele fala somente a respeito do fim e da escatologia, mas isso não é verdade, né? O dispensacionalismo ele é um meio de interpretar a palavra de Deus, né? Um sistema hermenêutico que busca interpretar a palavra de Deus e desde Gênesis a Apocalipse. E esse meio de interpretação, ele entende que Deus lida com o homem em várias dispensações e cada uma dessas dispensações ele trata de maneira singular com o ser humano. Há algumas variações de dispensacionalismos. No dispensacionalismo clássico, vai dizer que Deus trabalha aí na história da redenção em 7 dispensações. Outros vão falar que é menos, outros que é mais, e tem ali as suas variações. No dispensacionalismo, existe uma ênfase na nação de Israel muito forte, né? Que eu, na minha opinião particular, que eu acho que inclusive até exagerada, né? Segundo a palavra de Deus, mediante aquilo que a gente pode estudar na Bíblia, né? O dispensacionalismo ele vai tratar Israel como um povo exclusivo de Deus, à parte da igreja, né? Que Deus ele trabalha ali com 2 povos, Israel e a igreja. Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. Israel desfruta de algo que Deus prometeu ou vai se cumprir ou vai desfrutar ainda, e a igreja é o tempo de agora, o tempo da graça, é o tempo da igreja, né? Então, basicamente, o dispensacionalismo vai dizer que Deus ele cessou o seu tratar com Israel. Ele cessou nesses 2000 anos de história, né, depois de Cristo, e ele está tratando com a igreja, e ele vai voltar a tratar com Israel na grande tribulação. Bom, estou fazendo bem um resumo aqui, mas você pode pesquisar mais a fundo a respeito disso.
E no outro extremo, né, no outro lado, oposto, existe outra linha hermenêutica, ou seja, outro meio de interpretar o plano de redenção de Deus ou a história da redenção, que é chamado de aliancismo. Enquanto o dispensacionalismo está desse lado, o aliancismo está bem oposto, bem distante desse lado, porque ele não crê que Deus ele age de 7 maneiras diferentes com a sua criação, 7 dispensações, não. O aliancismo ele vai crer que Deus ele tem uma aliança e ele trabalha por meio dessa aliança desde Gênesis a Apocalipse. Vão ter algumas variações dentro do próprio aliancismo. E nesse espaço aqui existem outras linhas hermenêuticas, né? Linhas de modos de interpretação que está variando aqui entre o dispensacionalismo e o aliancismo. O próprio dispensacionalismo, ele tem o dispensacionalismo clássico, o revisado e o progressivo. E o aliancismo, ele também tem ali o aliancismo progressivo, que tenta corrigir algumas posições extremadas de cada opinião. Então, alguém viu, poxa, eu sou dispensacionalista, mas tem umas coisas aqui que tá muito exagerado nessa visão aqui de dispensacionalismo, eu acho meio exagerado. Então eu vou corrigir. Aí vem aqui o dispensacionalismo revisado. Aí alguém vem e fala assim, não, o revisado ainda tem algumas coisas aqui que não tá muito bem certo. Aí, então, o dispensacionalismo progressivo. E da mesma forma o aliancismo tá aqui, ele tenta corrigir algumas coisas, algumas visões. O aliancismo ele não vai fazer essa separação entre Israel e a igreja. O aliancismo ele vai dizer que, na verdade, agora Deus só tem um povo e é a igreja. E de certa forma a igreja substituiu Israel. Já o aliancismo progressivo, ele, ao meu sentir, ele vai falar a mesma coisa, vai chegar à mesma definição, mas ele vai tentar dar um caminho mais moderado. Ele vai tentar ir por um caminho um pouco menos ofensivo à visão dispensacionalista. Ele tenta conciliar algumas coisas, mas no fim vai chegar quase que a mesma conclusão. E no meio desses dois também, além das suas variações, tem aí teologia da promessa, tem uma outra também que eu esqueci, teologia do pacto, alguma coisa assim. Enfim, vários outros meios de interpretação, mas o mais comum e famoso mesmo são o dispensacionalismo e o aliancismo. Bom, isso é importante? De alguma forma se você for aprofundar nesse tema, você vai esbarrar em alguma dessas posições. Mas eu quero fazer um breve resumo aqui e dar a minha opinião se de fato eu creio que Israel é o relógio escatológico de Deus. Bom, aqueles que creem que Israel é o relógio escatológico de Deus, eles têm como base principal, talvez, em Mateus 24, no capítulo 24, versículo 32, fala assim, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, aqueles que creem que Israel é o relógio de Deus, eles pensam nesse versículo. Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, 25, né? É o sermão escatológico de Jesus. E quando Jesus está dando aquele sermão, desde o capítulo 1, do versículo 1 ali, e ele fala essa frase aqui, aprendam a lição da figueira. E os dispensacionalistas, eles vão crer que a figueira é um símbolo de Israel. Né? Existem 3 árvores que simbolizam Israel, principalmente nas escrituras, que é a oliveira, a videira e a figueira. Portanto, já que a figueira é um símbolo de Israel e Jesus está usando esse símbolo aqui, ele está falando o seguinte, olha, aprenda a lição da figueira. Ou seja, quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a cair. Jesus pega todos os sinais proféticos, ele usa esse exemplo, olhem para a figueira. Ou seja, olhem para Israel. Quando esses sinais acontecerem com Israel, o fim está próximo. Então essa é uma interpretação muito clássica, dispensacionalista, para crer que Israel de fato é o relógio escatológico de Deus. Não somente isso, mas também outras referências, como no Antigo Testamento, no livro de Daniel, nos profetas maiores, menores, enfim.
O próprio texto aqui de Mateus 24:15, onde vai falar assim que se Jesus falando, né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiverem no telhado. E Jesus começa a dar algumas referências que são referências, inclusive aqui na Judéia, né? Geográficas específicas que estão em Israel. Quando fala no lugar santo, está se referindo ao templo, né? Quando fala do sacrilégio terrível, fala do que aconteceu com o abominável da desolação, né? Fazendo essa referência ali em Daniel 7, 9, 11, 12, 7 eu não lembro, mas 9, 11 e 12, né? Que fala do abominável da desolação. Então, basicamente, o dispensacionalismo ele vai falar isso. Tudo isso aqui só faz sentido se Israel for o centro de tudo. Além de que o sermão escatológico de Jesus está cheio de elementos judaicos. Então, faz-se necessário que tudo aquilo que Jesus disse se cumpra em Israel e no povo judeu, né? Especificamente. Mas, entretanto, todavia, porém, eu particularmente não creio nessa visão de que Israel é o relógio escatológico de Deus. Não creio que essa seria uma interpretação correta do texto. Eu acho, inclusive, um pouco exagerado essa posição de Israel tomando o centro das coisas, de Israel sendo protagonista dessa história. Quando a gente vai para Lucas, no capítulo 21, que também é o sermão escatológico de Jesus, o mesmo, porém Lucas, ele narra, né, ele fala algo interessante. Ele aqui no versículo 29, ele contando, narrando isso que Jesus diz, ele diz, e lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu os asseguro, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não percebe aqui que no livro de Lucas ele está fazendo uma referência da figueira, mas também de todas as árvores. O que parece é que se de fato Israel for um sinal, Jesus ele inclui as demais árvores, ou seja, como sendo também outras nações. Bom, será que de fato a figueira que Jesus está querendo apontar mesmo para Israel, ou ele está apenas dando o exemplo de tudo aquilo que ele havia dito anteriormente? Então, por exemplo, Jesus está falando de guerra, rumores de guerras. Olha, esses serão sinais da minha volta. E aí agora ele usa o exemplo da figueira, apenas de que olhem para a figueira e para todas as árvores, porque quando elas começam a dar sinais nas suas folhas, assim, é porque a próxima estação está chegando. Qual que é o evento marcante que Jesus ele deixa claro, fala assim, ó, quando isso acontecer, vai ser o fim, e eu vou voltar. Não é Israel, não é guerra no Oriente Médio, não é as decisões de uma construção de um terceiro templo, mas é aqui, olha aqui que Jesus fala em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Poxa, quando que virá o fim? Jesus está falando. Jesus, ele dá várias referências, falando acerca do fim dos tempos. Olha, ele fala aqui no versículo 6, Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. É o que está acontecendo. Guerras e rumores de guerras. É o que está acontecendo no Oriente Médio. Guerra na Rússia, na Ucrânia, e rumores de guerra. País ameaçando o outro. Olha, eu vou tacar pedra no seu. O outro vai ser, você taca pedra, eu taco pau. Você taca pau, eu taco estilingada. Enfim. E aí Jesus ele diz o seguinte: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então o que nós precisamos parar como cristãos maduros? De achar que qualquer bomba que estoura no Oriente Médio, Jesus vai voltar amanhã. Ai, não, meu Deus. Ai. Claro que tudo isso que acontece, os sinais, servem para nos lembrar de que há uma promessa do retorno de Jesus e que nós devemos estar como todas as parábolas escatológicas de Jesus nos ensinam, vigilantes, aguardando diligentemente, de maneira sóbria, o nosso Senhor voltar. Todos esses sinais servem para nos como um alerta para nós estarmos vigilantes e lembrarmos que o nosso Senhor irá voltar. Mas nós não podemos, como muitos, infelizmente, tem pastores que são, nossa, pai do céu, você olha na internet aí, cara, começa a fazer a relação entre profecias, não porque tem lá as duas torres que explodiu lá, com o bode lá em Daniel, aí levantou outra torre no lugar, tá falando torre gêmeas. Gente, veio um bode do Oriente Médio. Não, gente, pelo amor de Deus, para com isso.
Sabe, umas coisas assim. É muita escatologia sensacionalista. Os caras lê jornal no amanhã, saiu notícia no jornal, já tá procurando no versículo bíblico para embasar aquilo. Não é correto fazer isso. Não é bíblico e não é honesto com a interpretação bíblica. E até mesmo dispensacionalistas um pouco mais sérios criticam esse tipo de abordagem. Então Jesus tá falando assim, ó, vai ter guerra, mas não é o fim. Aí ele fala assim, ó, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então Jesus, ele conta, olha, vai acontecer isso, mas ainda não é o que vai acontecer, não é o fim, é o início. Nossa, Jesus, mas quando então vai ser o fim? E ele continua falando o que vai acontecer, falsos profetas, trairão, odiarão uns aos outros. E aí o 14 ele fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando que o fim vai acontecer? Quando a grande comissão, a última ordem que Jesus deu aos discípulos acontecesse. Mateus 28. Vão, pregam o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando isso se cumprir, Jesus volta. Não que quando a última pessoa, não, agora foi o último habitante ouviu, Jesus voltou. Não é nesse sentido que eu acredito que está falando aqui, mas no sentido de que quando a última pessoa for evangelizada, o evangelho for chegar em todas as etnias, Jesus é um sinal claro de que Jesus vai voltar. Que ele vai voltar nós sabemos, mas que ele vai voltar a partir daquele momento. Aí então quer dizer então que não tem nada que Deus vai fazer com Israel, não tem nada para tratar, o povo judeu, assim, Deus já esqueceu o povo de Israel? Jamais eu falaria isso, óbvio que não. Quem fala que Deus não tem mais nada com Israel, tá engolindo alguns textos bíblicos que são claros nesse sentido. A Bíblia fala de um futuro propósito que Deus tem para Israel, mas nem todo Israel. Como assim? Em Romanos 11, né, um texto muito intrigante, que é motivo de muita discussão teológica também, Paulo fala assim, ó, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Falando dos judeus. De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. E ele começa a falar, ou vocês não sabem que Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os seus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. Agora estão procurando matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela fé, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui? É que, embora o povo judeu ele negou o Messias, o seu coração ficou endurecido, a palavra de Deus diz que Deus guardou um povo. Assim como Elias, quando estava diante de Acabe naquela situação, creu que ele era, coitado, é uma síndrome da bolachinha, a última bolacha do pacote, né? Ele tinha uma síndrome que só ele que era o bom, só ele que era o top. E aí, a resposta de Deus para Elias, que Paulo usa aqui é, você não é o único, eu guardei um remanescente. Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, existe um remanescente escolhido pela graça. Existe um povo em que Deus está guardando. Então nós cremos, eu creio, que há uma promessa de restauração, de um avivamento no fim, no tempo do fim, para o povo judeu. Mas não são todos, apenas alguns. O próprio Romanos 9:6, o apóstolo Paulo fala um negócio aqui, ó. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que Paulo está falando aqui? Olha, gente, embora alguns endureceram ali, nem todo mundo que está lá é salvo, não. Não é porque é judeu que tem passagem direta para o céu, não. Nem todo mundo de Israel é israelita. E aqui no versículo 11, no capítulo 11, ele usa essa palavra, os remanescentes. Apenas aqueles que são fiéis à aliança. Apenas aqueles que são fiéis a Deus. E o apóstolo Paulo continua argumentando aqui que eles estão com o coração endurecidos, estão na incredulidade, mas no versículo 23, capítulo 11, versículo 23 diz, e quanto a eles, né, o povo judeu, o Israel ou os remanescentes, quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez.
Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eles endureceram, eles rejeitaram o Messias, eles fizeram tudo isso, não creram na mensagem do evangelho, é por isso que o evangelho chegou até vocês, gentios, por causa da negação deles e do endurecimento do coração deles. Então, Deus fez uma aliança, ampliou essa aliança. A aliança que estava firmada com o povo judeu, na antiga aliança, feita lá no Sinai, agora essa aliança é ampliada. E agora a aliança abrange judeus e gentios. Nós vamos ver isso no livro de Gálatas, vamos ver isso no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo falando que Deus derrubou o muro que fazia separação entre judeus e gentios e fez esses dois um só, um povo só, que agora é composto por judeus e gentios. Mas o que parece é que Paulo está falando aqui é que vai chegar um tempo que haverá esse povo, os judeus remanescentes, eles serão alcançados pelo Espírito Santo, alcançados e crerão em Jesus. Eles deixarão seu estado de incredulidade e passarão a crer no Messias, como Filho de Deus e como Deus. Olha o versículo 25 aqui do Romanos 11. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Olha, Paulo falando, não ignora isso, não deixa passar não. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios, e todo Israel será salvo. Então, o que parece aqui, de uma discussão muito ampla a respeito desses temas, é que haverá existe uma promessa de Deus de restauração, em que há um remanescente que vai ser alcançado nos tempos do fim. E é isso que eu creio. Tô junto com essa turma aí. Não é só isso, não é só eu que creio assim. Tem um monte de gente que crê nisso, que vai haver sim existe sim uma promessa de Deus para o povo judeu, não para a nação, o Estado de Israel. Não confunda Estado de Israel com o povo judeu, tá? Mas existe uma promessa para um remanescente judeu no fim dos tempos. Mas não porque são judeus. Agora eu sou judeu, eu sou salvo. Não. Lembra que Paulo fala que eles tinham que deixar a incredulidade? Ou seja, essa promessa ela se cumpre por meio do Messias, por meio de Cristo. Eles vão crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É esse avivamento que eu creio que vai acontecer dentro do povo judeu. Ali, eles vão crer em Jesus como Deus, como Filho de Deus enviado ao mundo para expiação dos pecados. E eu acredito até que essa deve ser a nossa oração. Quando está lá em Ezequiel 37, né, o Vale dos Ossos Secos, que fala de um povo que estava morto, mas que reviveu, né? O profeta profetiza e ali então junta-se um exército, enfim. Literalmente ali é uma promessa direcionada à nação de Israel, ao povo judeu. Então eu acredito que de alguma forma aponta para isso também. Então, fazendo um resumo aqui do que eu quis dizer aqui, não precisamos abraçar totalmente essa visão dispensacionalista, onde coloca Israel como um ponto central, onde se Israel nossa, Pai do céu, tem que ser Israel. Então vamos parar um pouquinho com isso, né? No Novo Testamento a ordem de Jesus é: vão as nações, preguem o evangelho. Embora Deus ele é fiel ao seu povo, Deus é fiel a ele mesmo, as suas promessas. Então Deus não abandona aquele povo que ele escolheu lá no início para ser luz para as nações, luz para os gentios. Porém, agora não é o seguinte: olha, eles são o povo escolhido de Deus e a igreja é o povo adotado de Deus. Não tem isso. Deus, na minha opinião, tem só um povo. Não existe dois povos. É um povo só, judeus e gentios juntos. São a igreja. A igreja não substitui Israel nesse sentido. Mas a igreja é os judeus e gentios como povo, como família de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios 2:19, se eu não estou enganado, de que vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que não é isso, senão ser povo de Deus, família de Deus? Mas ainda assim eu acredito que Deus ele vai olhar para o povo judeu nesse fim dos tempos e vai derramar um avivamento naquele lugar. De modo que nós como cristãos precisamos olhar sim para o povo judeu e orar por eles. Orar para que haja um quebrantamento, orar para que haja um arrependimento dos pecados. E muitas igrejas já têm preparado missionários para enviar para o povo judeu, para revelar Cristo a eles, treinado, né, para mostrar Cristo. É lógico que há treinamento tudo, mas é o Espírito Santo que convence. E eles devem ser alvo sim da nossa oração. O povo judeu tem que ser alvo da nossa oração. Não podemos, como cristãos, ser contra os judeus, né, porque eles fazem parte do plano de Deus sim, mas
nunca a parte do Messias, nunca a parte de Cristo, e quando eles se convertem, eles fazem parte da igreja. Eles não são, agora é judeu convertido, não é igreja. Não, é igreja. Não tem esse negócio, eles são judeus messiânicos, não é igreja. Não, segundo a palavra de Deus, eles são igreja sim. Por quê? Porque eles se converteram a Cristo, eles se converteram a Jesus, e quem se converte a Jesus é a igreja. É tão simples no Novo Testamento isso, essa matemática, embora Deus vai restaurar, vai fazer o remanescente se aproximar novamente, né? Mas é interessante, porque esses assuntos sempre são levantados em tempos como esse, né? A gente não pode achar que estourou uma bomba lá em Israel, os planos escatológicos de Deus. Mas Deus sim tem um propósito para aquele povo. Tá bom? Então, eu sempre gosto desse meio termo, né? Não é nem um extremo aqui, nem um extremo aqui. Mas, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente consegue encontrar um caminho um pouco mais claro em direção a isso aí. Tá joia? Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Nem todo mundo gosta de assuntos como esse. Alguns gostam de assuntos um pouco mais práticos, né? Do dia a dia. Mas, se está no plano de Deus, se está nas escrituras, deve ser alvo, sim, do seu conhecimento. Tá? Você tem que querer conhecer aquilo que Deus tem planejado. Tá? Ame os propósitos de Deus. Ame aquilo que Deus tem preparado para o fim. Ame as promessas de Deus. Tá joia? Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Não esquece de, ajuda nós aí, pô. Se inscreve aí no canal aí, curte, comenta, compartilha esse negócio todo. A gente não é youtuber, mas você ajuda nós no canal. A gente faz lá o podcast lá com o Eric, faz o Lipe, né? Faz um vídeo aí sobre adoração pra nós, o Wesley com a Lívia sobre casal e tal. Então ajuda a gente curtindo e comentando aí. Valeu!